Boa tarde, turma do 7º ano. Hoje teremos aula de ciências. Na aula de ciências, vocês irão estudar sobre micro-organismos e saúde pública. Vocês irão estudar sobre vacinas, afinal, é o assunto mais falado do momento, né? A todo momento que você liga o jornal, você está ouvindo falar sobre esse assunto. Então, hoje, o que vamos aprender hoje? Vocês irão estudar um pouco sobre vacinas, saber sua importância, a sua eficácia, por que é tão importante tomarmos essa vacina para nos proteger contra o vírus, contra o coronavírus. Mas vocês sabem como que surgiu as vacinas, esse tema tão falado atualmente? Gente, as vacinas, elas surgiram no século XVIII. Nesse século, um médico chamado Edward Jenner, ele ficou curioso com uma crença popular que existia na época. Naquele período, tinha uma doença muito contagiosa, que era a varíola. A varíola era uma doença que ela causava feridas na pele das pessoas que pegavam essa doença. E ela era muito contagiosa. Muitas pessoas morreram com essa doença. E esse médico, observando essa doença, ele ficou curioso com o fato de que as pessoas que tinham contato com o gado que tinha uma doença similar à varíola humana, não contraía a doença ou pegava de forma leve. Ou seja, o gado, ou seja, as vacas, elas também pegavam uma doença similar com a varíola, chamava varíola bovina. Só que esse médico, ele percebeu que as pessoas que cuidavam das vacas que estavam doentes, elas não ficavam doentes, elas não pegavam a varíola humana, é como se elas ficassem imunes à varíola. E ele achou isso muito curioso, então ele resolveu pesquisar por que isso estava acontecendo. Então, o que foi que ele fez? Ele realizou uma experiência. Ele inoculou um pouco de pus de uma pessoa que tinha a varíola bovina em uma pessoa saudável, certo? Ou seja, uma pessoa que teve lá contato com as vacas, ela pegou a varíola da vaca de forma bem leve, né? E aí, ele pegou um pouco de pus, já que tinha ferida, e colocou numa pessoa saudável para ver o que acontecia. E ele fez essa experiência também, gente, em um garoto de apenas 8 anos. E aí, depois que ele pegou esse pus e colocou nesse garoto, ele percebeu que o garoto nada sofreu. Então, o que foi que ele descobriu aí? Ele descobriu que as pessoas que tinham contato com as vacas que estavam doentes com varíola, elas não ficavam doentes ou pegavam a doença de forma muito leve. E aí, para testar, ele repetiu a experiência em outras pessoas, fez com várias pessoas. Então, gente, a partir daí, desta história, desse relato de experiência deste médico, é que surgiu a primeira vacina. Então, a primeira vacina, ela surgiu contra a varíola. E, então, a palavra vacina, ela vem do latim, vacinus, que vem de vaca, ou seja, por que é que a vacina, ela vem da palavra vaca? Por causa desse histórico que eu acabei de comentar com vocês. Mas o que são as vacinas, né? As vacinas, elas são substâncias constituídas por agentes patógenos, ou seja, por vírus ou por bactérias, previamente atenuados ou mortos. Ou seja, como que é produzida, como é que está sendo produzido essa vacina contra o coronavírus? O que é feito? É pegado o vírus da doença do coronavírus, atenuado, né, ou morto, e a partir daí foi feita as vacinas. Está sendo feitas as vacinas. E por que elas são tão importantes? Porque elas protegem as pessoas de várias doenças. São agentes imunizadores, ou seja, deixam o nosso corpo imune. Então, turma, desde que a vacina da varíola ela foi inventada por Edward Jenner no final do século XVIII, essa tem sido a melhor forma de prevenir doenças. Diversas doenças comuns no passado, como a poliomielite, a rubéola, a coqueluche, foram erradicadas, ou seja, não existem, né? E não existe por quê? Por conta das vacinas, né? O Brasil, vocês sabem que tem um plano de imunização gigantesco. Todas as crianças, as grávidas, por exemplo, a tia Maria tem um filho de
3 anos. Então, ele já tomou inúmeras vacinas. Na gravidez, eu tomei inúmeras vacinas. Então, isso é um direito nosso, um direito dos nossos filhos. E isso é muito bom. Assim como a vacina do coronavírus. É um direito para todos. Então, todos devem se vacinar. É só a gente aguardar que, se Deus quiser, já chega para todos nós. Então, é importante não parar de se vacinar. Por que é importante não parar de se vacinar? Porque se as crianças, né, que vão começando a se vacinar, elas forem parando de se vacinar, as doenças pode ser que elas voltem, né? Foram erradicadas, mas pode ser que volte se a gente parar de se vacinar. Então, o objetivo das imunizações é estimular o nosso organismo a produzir uma resposta imune, fazer com que o nosso corpo fique imune, isto é, produzir anticorpos contra determinados micro-organismos, como bactérias e vírus, mas sem o desenvolvimento da doença. Então, gente, as diversas vacinas para a Covid-19 trouxeram esperança para a humanidade nesta pandemia. Todo dia nós falamos sobre isso. É esperança, é fé que ela vai fazer com que esse vírus vá embora de vez, não é isso? Então, o ato de vacinar não é apenas um benefício pessoal, é uma responsabilidade com o coletivo, porque quando eu me vacino, eu estou protegendo a mim, mas eu estou protegendo o próximo, estou protegendo o outro que convive comigo, já que o coronavírus é uma doença contagiosa. Então, como que acontece quando a vacina chega no corpo de uma pessoa? O corpo recebe a vacina, né? Quando o corpo recebe a vacina, inicia a produção de anticorpos. Então, quando inicia essa produção de anticorpos que protegem, é como se fosse atingir a memória imunológica, ou seja, é como se fosse a gente lembrar-se que aquela vacina, ela vai nos proteger. Então, nossos anticorpos serão produzidos quando entramos em contato com um agente causador de doença. E isso faz com que a gente evite que ficamos doentes e que transmitam as doenças para o outro. Então, mais uma vez, a principal importância das vacinas é que é uma forma de prevenir doenças, de prevenir e de a gente não estar contaminando a doença para o outro. Então, agora, vocês irão assistir esse vídeo, que ele é bem curtinho, para reforçar o entendimento de vocês sobre vacinas. Assistam. Veja agora como as vacinas agem no nosso organismo para combater as doenças. As vacinas preparam o organismo para reconhecer agentes agressores e combatê-los. Elas agem no sistema imunológico, que produz anticorpos. Os anticorpos são como soldados de defesa que atacam organismos estranhos. E, para cada doença, é preciso um soldado, digamos, com um treinamento específico. Assim, cada vacina imuniza contra um determinado agressor. As vacinas são feitas de diferentes substâncias, como toxinas, partes de bactérias ou vírus, ou até mesmo bactérias e vírus inteiros, já mortos ou apenas enfraquecidos. Como a vacina é mais fraca do que o agente que realmente causa a doença, não há batalha. Mas o exército já fica pronto para quando a contaminação acontecer para valer. É criada uma memória imunológica que ajuda o organismo a reconhecer o agente patológico da próxima vez. Depois de vacinada, a pessoa se torna imune, ou pelo menos resistente a uma determinada doença.